Atenção aposentados, pensionistas, todos os beneficiários do INSS, toda a família aqui do canal da Aposentado e Pensionista. Gente, vamos prestar atenção aqui que hoje o assunto é sério, tá? Para vocês entenderem a gravidade que está acontecendo essa semana, a partir de hoje no INSS. Quando a gente pensa, gente, que está tudo tranquilo, sempre tem uma bombazinha para vir para arrebentar com a vida de vocês. Então vamos entender aqui para vocês saberem a tomada de decisão e não ficar no prejuízo, tá? Porque esse mês aqui tem um problema para vocês resolverem, tá? O que está acontecendo? Está mexendo com o dinheiro de muita gente, tá? Principalmente o lance agora do pente fino, tá? E uma outra manobra aqui interessante que eu vou falar para vocês aqui, que se vocês não ficarem até o final, vocês vão perder essa informação aqui, que é muito relevante. Vamos direto ao ponto aqui, ó. O pente fino, ele chegou agora essa semana novamente, tá? E está deixando muita gente preocupada aí com o sistema bancário, tá? Se você não souber o que vai acontecer, o seu benefício realmente está sendo bloqueado, tá? Você já ouviu falar essa semana agora que eles estão cortando mais de 800 mil pagamentos de uma vez? 800 mil pagamentos de uma vez. Gente, é pagamento a dar com pau, é muita gente que está ficando com pagamento bloqueado, tá? E eu vou separar para vocês aqui hoje tudo o que está acontecendo, e não é boato, não é conversa fiada não, é o que realmente está acontecendo no sistema. Tá? Não é para vocês ficarem com medo, é para vocês entenderem e saber se defender se caso isso acontecer. E tem uma manobra aqui que eles estão devolvendo o valor também em dobro dos descontos indevidos das associações. Eles estão errando no sistema e eles estão devolvendo 2 vezes para quem já devolveu. Tem gente que está ficando calado e está segurando esse dinheiro. Tem uma armadilha aí também. Sempre quando eu falo a vocês das pegadinhas, das armadilhas, escuta o nosso vídeo aqui porque o pessoal realmente está agradecendo a gente. Olha, Rogério, é muita informação bacana que você passa para a gente e as tomadas de decisão para vocês não errarem, tá? Então eu vou explicar exatamente quem está na mira, tá? No alvo. E o mais importante é o que você precisa fazer para você proteger o seu dinheiro, tá? Fica comigo aqui até o final que você não vai se arrepender desse conteúdo não. E passa para o pessoal que você puder, porque tem muita gente que não conhece esse canal ainda, tá? Vamos lá. Essa informação, gente, vai salvar o benefício de vocês e a parte financeira da sua família, tá? Tem muita gente aí que a gente sabe que está acordando aí todo mês com medo de olhar o extrato, porque a gente sabe que o dinheiro está, ó, sumindo. É a aposentadoria, né, o BPC Loas, o antigo auxílio por incapacidade também. O custo de vida está altíssimo, né, as contas não estão fechando, tudo chega de repente, às vezes é um remédio extra, né, às vezes é um petzinho, um cachorrinho, um gatinho que tem, cada vez tem que fazer um tratamento, fazer alguma coisa, tem que levar no veterinário e o dinheiro realmente não está sobrando, principalmente para as coisas de necessidade, as pessoas que a gente ama e o que a gente tem realmente consideração com a vida, né? E botar comida dentro de casa e viver. Então esse é o ponto principal, vocês conseguirem viver com sabedoria. Aí surge essa notícia de corte. O que a gente vai fazer para entender por que está acontecendo isso? Né? Isso gera pânico, angústia, né? Cria conflitos dentro de casa, a gente não quer isso, a gente quer solução. E o pior é que muita gente ainda compartilha vídeos aí que mandam muita bobagem, tá? Vamos compartilhar vídeo como esse, que a gente está mandando para vocês, espalhando um conteúdo sério, normativas sérias, tudo que a gente pesquisa aqui tem fundamento, tá? Nem todo mundo está correndo risco, nem todo mundo, tá? O INSS e o Ministério da Previdência, eles já desmentiram a história que vão cortar os 800 mil benefícios para todos os idosos. Não é isso, tá? Tem que entender. 800 mil beneficiários, isso aí na internet, eles falaram que não é dessa forma. Agora, o que está acontecendo é uma revisão em cima de 800 mil beneficiários, tá? Uma revisão. Então, aonde que está o macete aqui? Porque eles falam que não é um corte, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é sim, tá? Vamos prestar atenção aqui, ó. O que está acontecendo é a revisão focada em entender o que está mudando dentro do sistema. Vamos direto ao que realmente está acontecendo aqui, ó. O governo está fazendo o pente fino em 2 grandes grupos, tá? O primeiro deles, que está rodando gente pra caramba, é o BPC Loas, o benefício de prestação continuada, tá? Esses benefícios e os benefícios por incapacidade temporária, não é a de direitos adquiridos há mais de 10 anos, não. Por incapacidade temporária, é o antigo auxílio-doença, tá? No BPC, eles estão chamando quem não tem inscrição no CAD único ou quem está há mais de 48 meses sem atualizar os dados. Isso está sendo automático, ó, degolando o pescoço do pessoal aí sem dinheiro e sem direito a praticamente, para você reaver isso, vai ter que esquentar muito a cabeça e se apurrinhar bastante, tá? Se cortou, praticamente vocês têm que entender que vai ter que correr muito atrás.
E se eles viram qualquer divergência lá, praticamente você sabe que perdeu isso aí. São cerca de 500 mil de pessoas sendo convocadas para ir ao CRAS, tá, da sua cidade, tem que atualizar a renda familiar. É aí que vocês estão declarando muita coisa aí que está dando problema. Tem que ser inteligente. Se botar lá as informações que tem que ser passada, tem que ser passada. Mas se botar informações a mais, coisas que às vezes vai prejudicar vocês, vai tomar prejuízo. Tá? Eu estou falando que vocês têm que usar a inteligência de saber o que vocês vão falar lá no local e tem que falar a verdade sim. Mas vocês que sabem o que vocês vão declarar lá ou não. Aí a vida é de cada um. Tá? Já no auxílio por incapacidade, quem recebe há mais de 24 meses sem perícia vai ser chamado para reavaliação sim novamente. Tá? Isso aqui está confirmado e eu estou falando para vocês que é o que está acontecendo na lei atual. Tá? 24 meses sem perícia vai ser chamado para reavaliação automaticamente. Se não aparecer também, perdeu. O Departamento de Perícia Federal tem capacidade para fazer centenas de milhares de análises este ano, tá? É o que está acontecendo automaticamente. E nem todo mundo que é chamado perde o benefício. Não é porque você foi chamado que você vai perder. Entenda isso. Depende da situação de cada um, tá? Cada caso é um caso. Agora, na maioria das vezes, se repete. Às vezes você tem um vizinho, um amigo que está passando por essa situação, você pode passar também. Mas não necessariamente o que vai acontecer para ele de resultado positivo ou negativo vai ser igual para você. Pode ser que ele tenha um resultado negativo e você tenha um positivo. E vice-versa. Que às vezes você tenha um negativo e às vezes seu vizinho conseguiu. Então são situações diferentes. Cada um é cada um. Agora vem a parte que está deixando muita gente também super insegura. Tá? A partir de julho do ano passado, os aposentados e pensionistas que receberam devolução em duplicidade, foi da mensalidade associativa ou sindical. Eles podem ter até 30% do benefício descontado. Isso aqui eu já verifiquei e procede, é verdade. Tá? Quem teve descontos dos sindicatos, as associações, no ano de 2025, que reclamou e conseguiu ter o depósito, teve gente que recebeu 2 vezes, o sistema do INSS errou. Agora, pasmem, se eles erraram lá, o que vocês têm a ver com isso? Lógico, se está sendo feito em duplicidade, é um erro. Né? Não pode, se já devolveu, devolveu. Agora, se devolveu de novo, o que está acontecendo? Descontando todo mês, e se não devolverem o valor voluntariamente, o que vai acontecer? Presta atenção, eles querem que devolva voluntariamente. Se você se negar a fazer a devolução para eles, isso fica homologado no Ministério, tá? Então, o que acontece? Teve uma votação do ministro, que foi o Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, tá? Muita gente está recebendo a primeira ou a segunda parcela dos ressarcimentos dos descontos indevidos. Em alguns casos, o sistema, ele pagou 2 vezes a mesma parcela de devolução. Esse está sendo o problema. Então, o INSS, ele está cobrando rápido, tá? Para pagar, a gente sabe que é complicado, demorou. Mas quando eles veem que pagou duplicado e que errou, para meter a mão para apanhar de volta ou exigir que você faça a devolução, eles são rápidos no gatilho. Entendeu? Eu acho isso aí incrível. É uma burocracia miserável para poder ajudar vocês. Mas na hora que vocês têm que fazer alguma devolução que é errado para o sistema, eles vão no pescoço de vocês igual vampiro para sugar o sangue sem pena, tá? Então a gente tem que saber que tem que ser andar dentro da lei. Então o que acontece? Está sendo descontado direto da folha. Quando é para pagar, às vezes demora muito, né? Mas a gente sabe que no Brasil é isso que eu estou falando. Para apanhar de volta é rápido. Então, se você recebeu um valor a mais e você não sabe se foi duplicidade ou não, precisa ficar de olho na sua folha de pagamento. Ó. Entenda e ouça o que eu estou falando para depois não falar que a gente não avisou. Presta muita atenção aqui, porque isso pode pegar vocês de surpresa. Imagina que você recebeu um valor aí. E foi um ressarcimento que você estava esperando um tempão, atrasou, caiu naquele mês, aí de repente você vai lá, o INSS notificou que pagou aí 2 vezes, como duplicidade. Se você não devolver isso em 30 dias, é o prazo que eles mandam, começa o desconto de até 30% todo mês até você quitar o valor da devolução. Então eles não vão tirar de uma vez só, eles estão fazendo uma devolução programada de 30% até quitar isso aí. Quer dizer, aí você às vezes não entende disso, seja sincero comigo, bota aqui o seu nome, ou o seu estado, a sua cidade e fala assim, Rogério, eu nunca ouvi falar nisso. Estou escutando a primeira vez com você aqui. Ou já ouvi, mas não tinha entendido perfeitamente, agora você está entendendo, está passando um entendimento claro e eu estou conseguindo acompanhar. Coloca aqui, estou entendendo perfeitamente. Bota o seu nome para eu ler no comentário. Tá? Bota o seu nome e fala assim, Rogério, estou entendendo perfeitamente.
para eu saber se eu estou conseguindo comunicar para vocês o correto. Acredito que sim. Tá? Vou repetir aqui. Ó. Se não devolver em 30 dias a duplicidade, começa o desconto de até 30% todo mês até você quitar. Então vamos dar um exemplo. Você recebeu 2.000, que era de direito de vocês. Aí passou no mês que vem, eles erraram, botaram mais 2.000 na conta de vocês. Eles não vão tirar os 2.000 direto, porque se você já pegou e gastou aquilo, complicou. Você achou que recebeu 4, que eles pagaram em 2 parcelas, mas não foi. Pagaram em uma só e a segunda eles botaram errado. Aconteceu com muita gente isso, tá? Então aí eles vão dos 2.000, eles vão tirar 30%, depois mais 30% no outro mês, até acabar os 2.000 da diferença que eles botaram dobrado. Vocês estão entendendo ou não? Coloca aqui para mim. Entendi, Rogério, não entendi. Escreve aqui embaixo para eu saber. Eu acho que eu estou sendo claro com vocês. Estou dando uma simulação, uma hipótese. Se você tinha 2.000 para receber, beleza. Se você recebeu 2.000 no mês, no outro entrou mais 2.000 de novo, aí você achou, não, eles pagaram 4, que era o justo, era 2.000 agora, e eles pagaram 4 mais 2 no outro mês, que fechou 4, mas não foi isso. Esses 2 a mais do outro mês não era, vocês não teriam direito, foi um erro do sistema. Eles não enxergaram que já tinham passado para vocês a transferência na folha e fechou novamente em seguida. Esse está sendo um problema que o pessoal está reclamando. E como é que você vai saber se é um golpe, se é uma coisa que aconteceu de verdade? Tem muita gente que não está ligado nisso, né? Até porque todo dia todo mundo recebe o WhatsApp, mensagem falsa, um monte de vigarista safado querendo prejudicar vocês, né? Muita gente fica perguntando, será que foi o INSS mesmo que errou? Ou é alguma falcatrua, alguma safadeza a mais que está acontecendo aí? Aí gera um grande problema, né? Se o sistema do INSS, com os supercomputadores, com tudo que eles fizeram agora, mexeu em sistema, cancelou, e abre o sistema de novo, e trava, e vamos atualizar, está acontecendo essa M, para a gente não falar uma outra palavra aqui que não fica legal, vamos falar essa M que vocês já sabem o que é, o problema de fazer a M é eles. Eles é que tem que resolver. Agora a responsabilidade não é sua. Agora tem que devolver. É isso que eles estão fazendo. 30% até quitar o negócio. Então, às vezes, você está recebendo um desconto e você está achando que ainda são descontos que estão acontecendo de roubalheira. Às vezes não está sendo. É a diferença do erro que eles fizeram 2 vezes com vocês. Duplicidade. Por isso, gente, é muito importante. Vocês têm que conferir o extrato todo mês. Tem que guardar os comprovantes. Né? Se você precisar buscar alguma orientação, como é que você vai fazer sem um papel, sem nada? Né? Aí você fica cavando mais o buraco, fica deixando mais problema, porque o sistema é assim, gente, eles processam milhares de devoluções ao mesmo tempo. Né? É uma velocidade absurda. E quando erra, como é que fica? Né? Vamos para a parte prática. O que vocês precisam saber? O INSS, ele desmentiu esse corte massivo aí de 800 mil beneficiários de idosos, tá? Mas é o que eu estou falando com vocês. As duplicidades ocorreram em fatores astronômicos gigantes. Então, o problema existe e está acontecendo sim. Pode ser uma proporção menor do que eles estavam falando? Pode. Mas tem muita gente que está tendo esse corte aí. Comenta comigo, Rogério, eu estou tendo uns descontos que eu estou achando que é esquisito, mesmo depois de quando foi feita essa devolução. É isso. Comenta aí se você está passando por esse caso ou não. Escreve o seu nome que eu vou ler com o maior carinho. Fala assim, eu fulana de tal, ou eu fulano de tal, estou com dúvida sim, porque teve um desconto que aconteceu agora recente, mesmo após a gente não poder fazer mais fora a biometria, que é a trava da gente, que está deixando tudo certo para a gente não ter mais golpe, não ter mais descontos indevidos, mas teve valores de mais ou menos 30% saindo aí. Se aconteceu isso, você pode ter certeza que é esse caso que eu estou falando com vocês. Não é um corte indiscriminado não, tá? No BPC, quem não atualizar no CAD único, lá no CRAS, pode ter o pagamento suspenso temporariamente, tá? E esse temporariamente, para ele virar um corte automático, e você perder o direito é muito rápido. Então vai no CRAS da sua cidade, atualiza todos os dados lá. Não dá sopa, tá? E no antigo auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, após 24 meses, que são 12 anos mais 12 anos, 2 ciclos de 12 meses, 24 meses, 2 anos, vem a convocação, tá? Se você não aparecer lá, vai dar dor de cabeça, tá? É benefício por invalidez permanente, ou aposentadoria ou incapacidade, também pode ser chamado em breve, numa nova repescagem para aparecer lá. Isso eu estou falando tudo no cenário que eles estão passando para a gente e a informação atual que eu estou vendo. Então, primeiro pode vir uma suspensão de 45 a 90 dias, depois vem o corte em definitivo. Ó. Aí cortou a cabeça, praticamente não tem o que fazer. Para regularizar isso vai demorar muito. Então, gente, presta atenção em tudo que eu estou falando para vocês com o maior carinho do mundo. Se antecipa nas mensagens que eu estou falando para vocês. Cuidado com o Desenrola Brasil. Tem muita pegadinha, muita armadilha aí.
Se vocês puderem prestar atenção, eu tenho colocado os vídeos e reportando sempre para vocês assistirem os vídeos, mesmo que sejam anteriores ao canal. Tem muita gente que já conhece o nosso conteúdo, mas tem pessoas que estão chegando novas no canal. Gente, vamos ter paciência de esperar as outras pessoas também ter acesso e conhecer o canal. Tem gente que precisa de conteúdo um pouco mais antigo que está lá, que não sabe. Tem pessoas mais simples. Então vamos ter paciência para todo mundo usufruir do benefício do canal. Outra coisa, agradecendo a vocês, tá? A todos que são inscritos aqui. Se você está vindo a primeira vez com a gente, você está gostando do nosso conteúdo, da forma como eu transmito as informações para vocês, se inscrevam no canal. Tem muita gente assistindo e ainda não é inscrito, tá? Compartilha, passa isso nos grupos de WhatsApp, das famílias, dos amigos, enfim, joga para o maior número de pessoas para a gente poder crescer juntos, tá? Fiquem com Deus, agradecendo principalmente a todas as pessoas que são os patrocinadores do canal. São os membros. A partir do momento que você é membro, é um valor muito pequenininho. Vocês ajudam a gente a contribuir para a gente trazer as melhores notícias e a nossa equipe trabalhar com carinho para vocês, tá? Vocês merecem. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.